meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara da Robótica e vamos então iniciar a nossa aula de hoje. Observe aí na sua tela. Vamos relembrar os conceitos tecnológicos? Então veja só, nós temos então a estrutura. Vocês se lembram que nós falamos sobre as estruturas e quanto mais triângulos em uma estrutura, mais firme e fixa ela será. Também vimos o conceito da alavanca. Quando nós temos então que fazer ou elevar algo, nós utilizamos esse conceito tecnológico da alavanca. E olhem só, vocês se lembram das engrenagens? As rodas dentadas, que através então dessa conexão entre uma roda e outra, elas giram assim, transmitindo um movimento. E na aula de hoje nós vamos ver as polias e aonde é que elas são utilizadas e encontradas no nosso dia a dia. As polias, elas são muito parecidas com as engrenagens e nós vamos ver isso juntos. Então vamos lá, pegue o seu caderno, folha de registro e anote então a data de hoje, aula 21, robótica. E ao lado da palavra robótica, polias e correias. O tema da aula de hoje. Um tempinho para vocês. Vamos lá então, crianças, vamos ver este vídeo e eu quero que vocês observem nele como é que a menina fez para subir e levar a caixa de brinquedos até a sua casa da árvore. Veja só. Perceberam, crianças? Vamos ver então juntos? Olhem aí na tela. Como Ana conseguiu subir a caixa de brinquedos até a casa da árvore? Como é que ela conseguiu? Observem só. Utilizando uma polia, ela conseguiu subir a caixa. Vamos observar um pouco mais de perto aí na imagem? Ali nós temos então marcado a polia, que foi um instrumento que ela utilizou para subir a caixa, pois estava muito pesada. E eu trouxe para vocês então aqui observarem junto comigo
uma casa da árvore, que foi construída com alguns objetos que nós temos de fácil acesso em casa. Então, nós temos papéis coloridos, ou nós podemos desenhar. Eu utilizei uma caixa para dar a sustentação e o suporte, e alguns palitos, e aqui eu fiz uma estrutura para que a polia, então, que vai girar, pudesse erguer a caixa de brinquedos. Vamos fazer, então, um teste de como é que ela funciona? Olhem só, eu vou prender aqui no ganchinho a caixa, e conforme eu puxo o fio, a caixa vai se elevando. Conforme eu solto o fio, a caixa vai descendo. E foi assim que Ana então conseguiu, pois a polia estava ajudando a fazer essa força, a levantar então este objeto. Olhem só, essa caixinha ela foi impressa na impressora 3D, mas nós também podemos utilizar uma caixinha pequena para fazer um exemplo muito parecido com essa construção então aqui da Ana. Muito bem, vamos ver então na tela de vocês o conceito de polia? Veja só, polia é uma roda com um canal no qual é encaixada uma corda ou correia. Ela é usada para transmitir movimento. Também pode ser chamada de roldana. Então, nós temos aqui uma outra construção, um outro exemplo de onde nós podemos encontrar a polia. Observem aqui em cima que nós temos a polia e aqui ao meio, neste canal, nós passamos então o fio amarelo. Vamos ver como é que ela funciona? Então, eu puxo o fio e o brinquedo ele vai subir. Conforme eu solto o fio, ele desce. Vamos encaixar novamente e subir então o brinquedo. Conforme eu solto, ele vai descer. Esta é uma representação daqueles brinquedos que nós encontramos nos parques de diversões, em que o brinquedo se eleva e quando está lá bem no topo, ele desce rapidamente. Percebam que nós também utilizamos aqui uma base, nós utilizamos aquele suporte que fica nos rolos de papel e outros elementos para dar, então, movimento e para a nossa construção. Aqui nós temos os canudos, por onde passa o fio para que ele não fique solto. Olhem só, mais uma vez em funcionamento. Então, eu puxo o fio e quando eu solto ele desce. É assim que nós utilizamos, então, um dos princípios da robótica, um dos conceitos tecnológicos, que é o da polia. Vamos ver então aí na tela? Olhem só. Veja alguns exemplos de onde utilizamos as polias. Observe aí. Nós temos ali um poço, onde o menino está com um balde puxando a água. E através ali onde está a seta preta, nós observamos então a polia, que está auxiliando este movimento, então, de subir a água com o balde, através da polia. Nós utilizamos polias também nas construções, para elevar materiais muito pesados. Vamos ver mais exemplos? Olhem aí na tela. Nós temos o guindaste, que também eleva materiais com um peso muito grande nas alturas. E ele utiliza, então, o princípio que nós estamos falando hoje, que são as polias. E este daqui? Você já ouviu falar do teleférico ou bondinho? Olhem ali. Nós temos marcado em roxo o círculo. Ali está mostrando aonde fica a polia no teleférico. E ela se movimenta através, então, dos cabos de aço e as cabines, então, elas vão tendo este movimento através desta polia. E ela é bem grande, vocês conseguem observar? E agora, vamos perceber, então, o teleférico
em funcionamento. Neste vídeo você vai conseguir perceber o funcionamento dessa ferramenta ali da polia. Você vai conseguir também observar como é que ele se desloca, como é que as cabines elas vão e vêm. E no final você vai ter a sensação de estar sentado numa dessas cabines e também no teleférico. Veja aí este vídeo. Vamos observar então o teleférico robótico. Percebam então que nós criamos aqui o nosso cenário e nós temos então com o kit Ludobot o nosso teleférico. Vamos ver ele em funcionamento? Então eu vou ligar ele aqui no botão e olhem só como é que ele funciona. Percebam que através então ali das polias ele está se posicionando aqui sobre o fio e faz então este movimento de ir e de voltar. O motor é quem está dando então a força para que o nosso teleférico se movimente. E ali, olhem só como se encaixa o fio perfeitamente sobre a canaleta das polias. Vamos observar ele um pouquinho mais de perto? Vamos ver aqui então como é que ele funciona. Olhem só. Então aqui nós temos as polias, as 3 polias, e o fio ele estava aqui posicionado sobre elas. O nosso eixo então está transmitindo um movimento. Vamos ver aqui do outro lado como é que está. Percebam só, o nosso motor ele fica aqui e nós temos as engrenagens menores e as 2 engrenagens maiores, que também estão se movimentando. O nosso botão liga e desliga, e nós temos também então uma estrutura para fazer com que o nosso teleférico se movimente. Então é assim que funciona essa construção. E agora olhem só aí na tela de vocês. O teleférico Maker. Vamos ver? Veja o vídeo da professora Daniela Caldeira sobre o teleférico Maker. Aqui nós podemos observar o teleférico com o kit Ludobot. E agora, veja este vídeo da professora Daniela. Outras construções de robótica construídas com polias. Vamos ver? Veja um exemplo deste teleférico Maker construído com materiais alternativos. Nós temos 2 polias, um barbante que representa os cabos de aços do teleférico. E vocês acham que quando eu movimentar as polias, o que irá acontecer com as cadeiras? Vamos ver? À medida que eu movimento a polia, as cadeiras também se movimentam. Viram? E é assim que o nosso teleférico funciona. Muito legal a construção que a professora Dani mostrou para vocês, não é mesmo, crianças? Vocês observaram que nós utilizamos ali papelão, fio e palitos, que são elementos que também nos possibilitam criar e imaginar construções. Vamos ver então mais um exemplo de onde podemos encontrar as polias? Veja aí na sua tela. Você já viu este brinquedo em algum lugar? A tirolesa. Observem ali, nós temos marcado as polias que se movimentam e se deslocam através daquele fio. E para compreender então um pouco mais,
Vamos ver este vídeo? Observe ali que vocês vão conseguir perceber duas pessoas deslizando na tirolesa e também vamos ter a sensação de estar sentado ali como se estivéssemos neste brinquedo. Veja só. Gostaram do vídeo, crianças? Muito bacana, né? Olhem só então na tela de vocês. Observem aí. Encaixe perfeito. A correia que move a polia deve ter um ajuste perfeito. O que é que isso significa? Vamos ver aqui no detalhe com uma construção? Olhem só, eu trouxe então uma construção com blocos de montar e aqui nós temos uma polia em cima e uma embaixo. E ela é ligada por uma correia azul. Vocês conseguem observar? Agora veja em movimento. Então a correia, ela vai transmitindo este movimento. E ela precisa estar então num ajuste perfeito. O que é que isso significa? Que se essas duas polias estiverem muito longe uma da outra, a correia ela vai ficar muito esticada e não vai permitir então este movimento, ela vai ficar travada. Mas então se eu aproximar muito uma polia da outra, será que também vai ter movimento? Não, ela precisa estar encaixada perfeitamente. Se ela estiver muito próxima uma da outra, o que vai acontecer? A correia vai ficar muito frouxa, muito solta e aí não vai transmitir o movimento, ela não vai girar e a correia vai cair. Então, ela precisa ter esse ajuste perfeito para não travar a nossa construção. Vamos ver então mais um detalhe sobre a polia? Olhem aí. Para mudar o sentido do movimento transmitido entre duas polias, basta usar a correia cruzada. Então, olhem aqui, nós temos um outro exemplo de construção com as peças do nosso kit Ludobot. Vejam só, aqui nós também temos então a correia e ela está de uma maneira diferente, ela está cruzada. O que é que isso significa? Que uma vai girar para um lado e a outra vai girar no sentido oposto. Vamos ver então em funcionamento? Olhem só, se vocês observarem ali as duas setas, vão conseguir perceber que cada uma das polias está girando em um sentido diferente. Isso acontece por conta da correia que está cruzada. Muito legal, não é mesmo? Vamos continuar então? Observem aí na tela de vocês. Vamos observar mais algumas construções da robótica utilizando polias? Um outro exemplo, veja só, o elevador. O elevador, no seu sistema interno, possui cabos e também possui um sistema de polias. Vamos ver ali no detalhe? Observem só na tela. Nós temos duas setas vermelhas, indicando lá na central de controle do elevador, aonde ficam então as duas polias, que fazem com que o elevador tenha um movimento de subir e descer através dos cabos de aço. Vamos ver então um vídeo agora sobre esse funcionamento?
Percebam nesse vídeo que é possível observar a correia e as polias em funcionamento. Observem só. Vídeo. Vamos ver então mais uma construção aqui da robótica. E vocês viram ali no vídeo os elevadores em funcionamento. E hoje nós temos o elevador robótico. Então, como é que ele vai funcionar? Aqui nós temos então o motor que está conectado aqui aos nossos botões de liga e desliga. Um desses botões vai ser responsável em parar o movimento. E o outro, ele tem duas funções. Se ele estiver pressionado, ele vai girar o motor para um lado. E se ele estiver solto, ele vai girar o motor para o outro lado. Nós temos aqui uma polia. E através do cabo, nós temos aqui outra polia. E este cabo, ele passa bem aqui no meio. E está preso, então, aqui, como se fosse a cabine ali do elevador. Vamos ver em funcionamento? Olhem só, eu vou pressionar. Ele vai subir. E vai descer, descendo, e agora o elevador vai subindo, descendo, e se eu quiser parar, eu pressiono esse botãozinho de parar. Vamos ver novamente? Descendo e subindo a nossa construção, olhem só. E ela transmite então esse movimento através aqui desta polia. Então o motor gira e faz com que o cabo ele fique mais, olhem só, faz com que o cabo puxe e com que o cabo seja solto. E aí vai fazendo este movimento então de subir e descer. Então essa é mais uma construção que nós temos aqui utilizando uma estrutura que nós construímos com as vigas, toda uma estrutura para que o nosso elevador tivesse esse funcionamento. E através aqui dos cabos de conexão, vocês podem perceber então que nós tivemos uma programação para que eles funcionassem como um acionador para que o motor funcionasse ou fizesse com que o motor ficasse então parado, sem movimento. Vamos então para a nossa atividade da aula de hoje? Separe aí o seu caderno e o seu lápis de escrever, para que nós possamos então fazer juntos esta atividade. Vamos então para a nossa atividade. Veja só. Relacione o conceito tecnológico utilizado nas construções abaixo. E ali nós destacamos com uma seta verde quais são esses conceitos tecnológicos. Vamos ver aqui então essas construções no detalhe? Nós temos então primeiro aqui a xícara maluca. E através então do nosso botão de liga e desliga, ele faz com que o nosso motor seja acionado e assim tenha um movimento de rotação. E aqui nós utilizamos engrenagens, que são essas rodas dentadas, uma conectada à outra. Esta outra construção é a catapulta. E também possui botões que foram programados. E ela, vejam só, ela lança para frente e depois retorna para trás. Lança para frente e retorna. E o princípio utilizado aqui foi a alavanca, porque ela estava fazendo uma força. Então aqui nós temos o nosso ponto de apoio e assim era lançada a bolinha através dessa construção da catapulta. E hoje nós vimos o teleférico. Então vejam só que o teleférico ele utiliza aqui as polias que elas são colocadas sobre um fio, algo que dê sustentação para ela e aí ela fazia o que? O movimento de ir e vir. Nós temos a ação do motor
Também temos as engrenagens aqui nessa construção, que transmitem o movimento para o eixo principal. Mas nós destacamos nessa construção a utilização então das polias. Agora, veja aí na sua tela como nós vamos fazer esta atividade. Veja lá, nós temos a xícara maluca, catapulta e o teleférico. E na seta em verde, destacamos o conceito que nós queremos que você identifique. Embaixo, nos quadrados laranja, nós temos a polia, engrenagem e alavanca. Então, nós vamos colocar cada um correspondendo ali à construção. A polia, em qual construção ela se encontra? Na verdade é a engrenagem. Primeiro nós vamos falar da engrenagem da xícara maluca. Depois, o princípio da alavanca utilizado na catapulta. E por último, a polia. Então vocês vão registrar no caderno o nome da construção e embaixo ou ao lado o conceito tecnológico que vocês utilizaram, relacionando então xícara maluca, engrenagem, catapulta, alavanca, teleférico, polia. Um tempinho para vocês. Conseguiu então relacionar as nossas construções? Veja só, se você quiser e se o seu responsável permitir, você pode nos enviar então um e-mail no endereço robotica@curitiba.pr.gov.br. Neste e-mail que o seu responsável irá nos enviar, se ele tiver interesse, ele pode colocar então o nome do estudante, o seu nome, o nome da sua escola e a sua turma também, e o registro da sua atividade. Então, se você quiser tirar uma foto do seu caderno, da sua folha, ou se você realizou alguma construção, quiser nos mandar um vídeo ou uma foto, nós ficaremos muito felizes em receber então essas informações de vocês e ver quais são os resultados que nós estamos tendo com as nossas aulas de robótica. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Vocês viram quantas construções nós tivemos aqui, quantos conceitos foram importantes para o nosso aprendizado, não é mesmo? E tudo isso nós poderemos utilizar no nosso dia a dia. Muito bem! Obrigado então pela sua atenção e nos vemos então na nossa próxima aula. Até mais!